Eu sou o Dr. Douglas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor. Estou trazendo hoje um amigo que há tempos atrás, há uns 10, 11 anos por aí, ele me convidou para um programa que ele tinha também, que era Falando com o Cardiologista. E hoje nós vamos falar da prevenção até o tratamento cardiovascular. E esse cardiologista é o Dr. Arnoldo Azevedo Santos, que aqui eu agradeço a tua presença e fico muito feliz por esse momento. Na verdade, é um momento histórico, onde programas se unem dentro de uma evolução que no passado, onde todas aquelas entrevistas que fizesse com as pessoas da área da saúde, que se tinha a sua técnica, se tinha isso, hoje tem outras, e hoje mesmo vai estar apresentando algo mais atual dentro da cardiologia, né? Então, dentro de uma televisão, nós estamos fazendo história. Meu amigo, muito obrigado por estar aqui comigo, compartilhando esse teu grande conhecimento. E não é só o conhecimento médico, tem muito conhecimento cultural também. E aqui, então, presente com vocês, alguém que vocês vão aproveitar muito, até mesmo porque ele tem uma longa estrada dentro da medicina. Seja bem-vindo. Obrigado, Douglas. É um prazer imenso retornar aqui aos estúdios da TV Santa Maria. Como nós estávamos falando no início, aqui conversando nos bastidores, estivemos aqui por 7 anos com o programa Conversando com o Cardiologista. Foi um prazer para a época, muito satisfatório. E você foi um dos convidados na época, dentro daqueles programas que nós fazíamos de entrevista para falar da tua área. Então é um prazer em estar aqui, um prazer em estar contigo também, que eu já conheço há bastante tempo, tua esposa, um casal muito agradável, muito bom de conviver, né? Mas Douglas, como cardiologista é que eu estou aqui hoje. Então, tu me perguntava, quando tu me ligou para o consultório, o que nós vamos abordar? Eu disse assim, olha, a nossa população-alvo é o público em geral, então nós vamos evitar entrar em detalhes técnicos ou na parte científica acadêmica. Nós temos, o nosso objetivo é que você, telespectador, entenda o que nós vamos passar e que nós temos a nossa responsabilidade social quando nós abordamos esses temas como programas que você coordena. Então, a cardiologia, como todas as áreas da medicina, ela tem evoluído barbaramente. Então, do ponto de vista científico, de evolução, de diagnóstico, de tratamento, que nós vamos falar no segundo bloco, nós temos uma evolução muito grande, eu diria geométrica, né? Isso não acontece em relação aos cuidados, e esse é o nosso objetivo na nossa primeira abordagem do programa. Nós temos que ter a prevenção cardiovascular, não só cardiovascular, todas as áreas, né? Mas cabe a mim falar sobre a prevenção cardiovascular na área da cardiologia. Então, você que está aí do outro lado, já cansou de ouvir falar, e a mídia coloca isso, e todos os meios de comunicação, como você deve evitar de ter um problema cardíaco. Nós sabemos que a doença que mais mata no mundo é a doença do coração. Então, a maior mortalidade é coração. Consequentemente, é isso que nós, em primeiro lugar, temos que evitar. E segundo, nós temos que buscar qualidade de vida. Como nós vamos fazer isso? Nós temos que ter um bom sono. Está muito comprovado que dormir de 7 a 8 horas, em termos gerais, claro que existem variabilidades individuais, ela recupera o paciente, né? Então é fundamental o sono bem dormido, né? Que se observar se não há a apneia do sono, se não há hipopneia, paradas respiratórias, dessaturações noturnas que vão levar o indivíduo a ficar cansado durante o dia, levar a arritmias cardíacas, aumentos de pressão arterial e que correm risco de terem eventos cardiovasculares. Então, o sono é fundamental, e é fundamental a disciplina, como em outras
áreas da nossa vida. Então você tem que ter um horário para dormir, um horário para levantar. Você tem que ter, como nós falamos, de 7 a 8 horas por sono por dia. É difícil por causa da vida moderna, mas nós temos que procurar fazer isso. A alimentação, nós devemos ter uma alimentação regrada, com bastante frutas, verduras, legumes, evitar ao máximo as frituras, os fast foods, refrigerantes, que isso que a mídia está sempre aí nas propagandas, tome tal refrigerante, faça isso, faça aquilo, vá no cheeseburger Y, no cheeseburger X. Nós sabemos que isso faz mal para a saúde, então não quer dizer que a pessoa não possa de vez em quando fazer isso. Nós sempre colocamos aos pacientes, ninguém é escravo, então se você uma vez por semana quiser dar uma fugidinha e comer algo que não seja tão saudável, ou faça, mas no seu dia a dia, no seu regramento, na sua dieta do dia a dia, na sua rotina, você tem que cuidar, procurar se alimentar de 3 em 3 horas, tomar bastante água, de 2 a 3 litros por dia. Não é só o aparelho o sistema cardiovascular que vai se beneficiar com isso, mas a pele, os rins, o cérebro, circulação, aparelho digestivo, todo bem alimentado, sem ter gorduras transaturadas ou gorduras saturadas em excesso, e com uma boa hidratação, evitando ao máximo os açúcares. Nós sabemos que sal e açúcar são pós brancos inimigos do ser humano. Nós temos a cocaína, nós temos o sal, nós temos o açúcar, nós temos a farinha de trigo. Olha, são 4 pós brancos que fazem mal. Então nós temos que procurar evitar isso na nossa alimentação do dia a dia. O exercício físico, então falamos no sono, na alimentação e o exercício físico. No mundo todo, isso é da Organização Mundial da Saúde, nós deveremos ter em torno de 150 minutos de exercício por semana, que é o recomendado. Isso equivaleria a caminhar 30 minutos 5 vezes por semana. Nós já teremos um exercício aeróbico adequado, cardiocirculatório, cardiopulmonar, antineoplásico, porque o exercício físico combate também os cânceres, câncer de intestino e assim por diante. Então é fundamental esses exercícios que, se for possível, sejam intercalados com exercícios contra a resistência. Se você deve colocar dentro da tua agenda do dia a dia, durante a semana, pelo menos 2 vezes por semana, ir numa academia, fazer um pouco de musculação. Não é para criar massa muscular, como alguns pacientes jovens me procuram, e que isso já traz malefícios para grande parte da população, mas para manter a tonicidade, a força muscular, o equilíbrio, principalmente em pacientes idosos. Então é importante esse exercício muscular. Nós temos o Pilates hoje, que é um exercício excelente para pessoas que têm uma certa dificuldade. Então, nós fazendo exercícios aeróbicos e exercícios contra a resistência, nós conseguimos completar isso. Podemos ajudar pacientes que não gostam de fazer exercício com atividades lúdicas, né? E eu sei que o Douglas é um grande dançarino, então dança, como nós estávamos brincando, né, Douglas? É um excelente exercício aeróbico e é lúdico, ele dá bem-estar, né? A prática de yoga para a cabeça, para nós controlarmos o sistema nervoso, que isso é fundamental dentro do equilíbrio, né? Procurar o corpo e a mente, a parte espiritual, a alma, né? Então nós temos que tratar isso ou com yoga, indo no credo religioso que nós acreditamos, rezarmos, falarmos com Deus. Essa parte espiritual é muito importante e ela arremata toda essa parte somática que nós temos do nosso dia a dia. Verdade. Tudo isso faz com que haja o equilíbrio, que é o fundamento que a gente tem hoje na nossa vida. E como a vida moderna ela traz muito estresse, muitas responsabilidades e todo dia tem algo de novo, as pessoas nem sempre estão preparadas para isso.
E o coração, ele recebe muitas somas, né? de exercícios exagerados, de comidas, bebidas, álcool relacionado ao coração. Exato. Nós não tocamos na parte do álcool, até falamos do refrigerante, né? Mas existe uma aceitação da bebida alcoólica na sociedade, por campanhas que são feitas pelos meios, né, e que têm interesse na venda da bebida alcoólica. Já existem regramentos, e isso é muito importante, por exemplo, no trânsito, né, se dirigir, não beba, isso é muito importante. Então, a bebida alcoólica, ela não traz benefícios, ela pode trazer malefícios. Então, existem trabalhos dizendo que o álcool pode ajudar nisso, ajudar naquilo. Isso são trabalhos que não se mantêm. Na verdade, os trabalhos que mais falam disso aí são trabalhos que demonstram os malefícios do álcool. Então, claro que nós, seres humanos, nós não estamos fazendo uma campanha quanto à degustação de bebidas, né? É prazeroso, e muitos pacientes me perguntam, mas doutor, o senhor tira tudo? Não, eu não tiro tudo, eu só coloco os malefícios e os benefícios. Ser um bom gourmet, apreciar uma boa alimentação é muito bom. Então, se a pessoa quer comer um peixe acompanhado de um bom vinho, quer comer uma massa, agora nós estamos no inverno, acompanhado de um bom vinho tinto, né? Que seja de forma para degustar, de acompanhamento, né? Mas não tomar bebida alcoólica como a gente vê, principalmente os adolescentes, né? E que depois acontecem essas catástrofes com atropelamentos de ciclistas, atropelamentos de pessoas que caminham na rua, desastres de automóveis que causam terríveis danos às famílias, né? Exatamente. E continuando com a prevenção, eu tenho que puxar do meu assado também, né? A saúde bucal. É importante a integridade da saúde bucal, principalmente na parte periodontal, onde agrega muita placa bacteriana e essa placa percorre a corrente sanguínea, passa pelo coração. Então, acho que a integridade da saúde num todo vai fazer muito bem para o coração, né? Certamente, né? Douglas, uma das coisas que nos chama a atenção e que volta e meia nós nos perguntamos, né, se dentro das faculdades de medicina, como é que está sendo abordado a questão da saúde bucal? Porque às vezes tu tem uma faculdade de medicina, uma faculdade de odontologia e existe um hiato entre elas. E na verdade nós temos que não ter hiatos, diminuir esses hiatos da medicina, da odontologia, da fisioterapia, da nutrição, de todas as áreas da saúde para que elas sejam multidisciplinares. E no exame físico que o acadêmico, o estudante de medicina vai fazer, ele tem que incluir a cavidade bucal. Muitos pacientes que estão no hospital, às vezes, têm um foco infeccioso e o único local que não foi examinado foi a cavidade bucal. E ali pode estar o foco infeccioso e como tu correlacionou com a área da cardiologia, o risco de endocardite infecciosa, a infecção das válvulas do coração pelas bactérias advindas da boca. Nós sabemos que a cavidade bucal tem milhões de bactérias, né? Então tem que ter um cuidado muito grande com a higiene e nós temos esses problemas assim de como ser examinado o paciente, pensar nisso aí e colocar para a população a importância da ida no cirurgião dentista com suas revisões para manter uma saúde bucal adequada. Então, o check-up não é só com o cardiologista, com o urologista, com o ginecologista, mas existe também a necessidade do check-up com o cirurgião dentista. Exatamente. Viu só, pessoal? Eu falei. Olha, fiquem aí que logo nós voltaremos. Até breve. Um belo sorriso conquista.
Você já conquistou o seu? Clínica Odonto Doctor. Presente em todos os momentos da sua vida. Voltando então ao segundo bloco, doutor Arnoldo, nós comentamos no primeiro sobre a parte preventiva, muito bem colocado, todas as situações, e que realmente a parte preventiva da nossa vida, ela é muito importante, até mesmo porque ela faz com que a gente tenha uma expectativa de vida maior e de uma forma integrativa, aonde toda a área da saúde, ela atende um todo. E que cada um sabe fazer o que faz, o que foi formado, mas também tem que ter a conexão com as outras áreas. E agora, nesse momento, a gente vai entrar numa área de diagnóstico e tratamento. Então, a parte preventiva é fundamental. E o diagnóstico e tratamento, ele vem trazer situações que muitas vezes, muitas pessoas não vão poder usufruir de um novo sistema, um sistema de cura, vamos dizer isso. Quando o paciente vai fazer um check-up, e vamos colocar assim, o que é o indivíduo jovem do ponto de vista cardiológico? É aquele até 45 anos. Eu acho que tu tá no jovem. Olha, ou já passou do jovem? Tá aí. Tá aí? Então, depois dos 45 anos, a coisa necessariamente tem que ter um check-up cardiológico. Então, até os 45 anos, vamos dizer que o indivíduo é jovem. Daí a pergunta é, mas vocês cardiologistas tratam mais a terceira idade? Sim, tratamos mais a terceira idade e o pessoal da média idade, dos 50 e poucos anos. Mas vocês não tratam o indivíduo, então, abaixo dos 45 anos? Por incrível que pareça, a gente trata muita gente. Então, as doenças também cardíacas, elas ocorrem em pacientes com menos de 45 anos. Porque, pelo que eu falei no primeiro bloco, nós temos que ter a prevenção de fatores de risco que podem levar o indivíduo jovem a ter um problema cardíaco. Então, nós vemos muitos jovens fumando. E agora tem o cigarro eletrônico. Isso é um grande problema, porque o cigarro eletrônico já está estabelecido que ele faz muito mal à saúde. Ainda não temos trabalhos grandes, com grandes evidências sobre o tabagismo eletrônico, mas já tem evidências que ele ocasiona muitos danos, porque a maneira que ele é preparada, ele vai levar a uma quantidade muito grande de nicotina, né? Então nós temos o tabagismo, volta e meia aparece alguém infartado, jovem, com coágulo, formação de sangue, trombo dentro da coronária. Se vai entrevistar o paciente, a única coisa que tem é o tabagismo. Nós temos o estresse, temos a síndrome do coração partido das mulheres, né? Então, por uma descarga muito grande de catecolaminas do sistema nervoso, nós podemos ter infartos, porque o vaso fecha nessas descargas, né? Se chama síndrome de Takotsubo, que é um nome japonês, né? Nós temos usuários de drogas, infelizmente você vê muito isso, pessoas que usam cocaína, a cocaína dá vasoespasmo, o sangue não passa, e daí temos jovens que podem infartar. Estresses muito grandes, toda a sociedade vive num eterno estresse. O estresse, ele faz parte da nossa existência, mas em determinados momentos esses estresses são maiores, e isso pode levar a situações de infarto ou de morte súbita. Pessoas que fazem exercícios com halteres, que fazem muito levantamento de peso, que fazem muito esforço, se tiverem alguma predisposição genética, podem rachar o vaso e apresentar um infarto. Isso a gente se depara também, se chama dissecção da coronária, disseca, fica que nem uma taquara, racha o vaso. Então isso nos indivíduos mais jovens, né, do ponto de vista vascular. Tem também os problemas estruturais,
como hipertrofia do coração, dificuldade da via de saída, e que tem, volta e meia aparece na imprensa alguma morte súbita de jogador que tinha a hipertrofia ventricular esquerda, e essa é uma grande causadora de morte súbita também. Então é importante no check-up verificar isso. O check-up que entra o eletrocardiograma, que é aquele de repouso, o teste ergométrico, que é da esteira, que é bem fácil de fazer. Para pessoas mais idosas já é mais difícil fazer o teste ergométrico, porque ele tem que preencher um protocolo, não é só ir ali e caminhar, tem que ter uma frequência cardíaca, tem que ter um cálculo para a frequência cardíaca, um tempo ali, inclinação de rampa, a esteira vai subindo. Então tem pacientes que não conseguem fazer isso, então tem que fazer outros métodos chamados métodos funcionais, que é o ecocardiograma com estresse farmacológico, onde é injetado um medicamento e ele mimetiza o teste ergométrico para ver se o indivíduo tem ou não tem isquemia. Tem a cintilografia miocárdica lá na medicina nuclear, que também faz esse tipo de investigação para isquemia. Temos a tomografia, angiotomografia de coronárias, através da injeção de uma quantidade de contraste, nós conseguimos ter boas imagens das coronárias. Então são métodos que nos ajudam a triar os pacientes nos quais a gente suspeita que ele possa ter alguma patologia cardiovascular. O ecocardiograma que eu falei é um método muito importante, fácil também de ser abordado. Ele é o terceiro na escala de exames dentro da cardiologia, é eletro, teste ergométrico e ecocardiograma, que nos possibilita ver se o paciente tem um coração dilatado, uma insuficiência cardíaca, se tem problema nas válvulas do coração. O coração tem 4 válvulas, e quanto a pessoa mais idosa, quanto mais idade ela vai tendo, mais ela vai tendo degeneração das válvulas do coração. Então, um exemplo muito típico que pode ser colocado aqui é o problema da válvula aórtica, né? O coração bombeia o sangue, a válvula aórtica abre e o sangue vai pela artéria aorta e se distribui pelo organismo para oxigenar os tecidos. Mas essa válvula aórtica, conforme a idade, pacientes com mais de 75 anos, mais de 70 anos, ela vai esclerosando. E em alguns pacientes, por alguma predisposição, somado à fator idade, somado a fatores de risco que nós falamos no primeiro bloco, podem calcificar essa válvula e esses folhetos não abrirem adequadamente. Então isso tem que ser, claro, que investigado. É feito também angiotomografia dessa válvula aórtica do coração como um todo, onde pode-se daí planejar o tratamento. Em indivíduos mais jovens, cirurgia cardíaca. Em indivíduos com idade mais avançada, métodos intervencionistas. Cada vez mais a intervenção avança no sentido de substituir em parte, ou eu diria hoje até em grande parte, a cirurgia cardíaca, porque são métodos menos agressivos, como nós temos as vídeos para o cirurgião digestivo, o pessoal da ginecologia, o pessoal da oncologia, que hoje faz, da traumato-ortopedia, fazem grande parte dos seus métodos hoje por métodos intervencionistas, por vídeo. Hoje, na cardiologia, nós temos, através da hemodinâmica, da cardiologia intervencionista, do cateterismo cardíaco, a possibilidade de tratar as coronárias com implante de stents, que as pessoas já ouviram falar, e o tratamento das válvulas do coração, principalmente a estenose aórtica, que já tem uma ciência de desenvolvimento de 20 anos. Então ela evoluiu muito, tem muitas perspectivas, está sendo empregado grandemente no mundo. Hoje também estamos tratando as válvulas mitrais, que fazem a comunicação do átrio esquerdo com o ventrículo esquerdo, em pacientes que têm o coração dilatado, ou aquelas pessoas que têm o famoso prolapso da válvula mitral. Há a possibilidade de colocarmos ganchinhos nesses folhetos
nessas portinhas, evitando que reflua sangue e melhorando os quadros de insuficiência cardíaca. Estão sendo desenvolvidos e nós temos grupos de estudo que nós acompanhamos no exterior e mesmo no Brasil, na América Latina, de novas válvulas, também não só para estreitamento da válvula aórtica, mas para insuficiência da válvula aórtica, para insuficiência da válvula tricúspide, que tem uma ligação com o pulmão. Então, pessoas que por alguma razão têm hipertensão pulmonar e que há problema na válvula tricúspide, também hoje está sendo desenvolvido válvulas pelas grandes empresas com grandes trabalhos, né? Bom, na parte medicamentosa, que nós temos também muita evolução nos tratamentos da hipertensão, nos tratamentos do diabetes, que o diabetes é uma doença cardiológica. O cardiologista tem que saber tratar diabetes, porque ele gera um processo inflamatório cardiovascular. Então, o cardiologista, ele é o endocrinologista do coração, né? Remédios para afinar o sangue, que são remédios que possibilitam combater isquemias, que possibilitam que a gente coloque estentes, próteses dentro do coração para evitar a formação de coágulo. Agora chegou as glifosinas, que foi dos grandes descobrimentos há pouco tempo. São medicamentos desenvolvidos para o diabetes tipo 2, mas que se descobriu que eram excelentes para insuficiência cardíaca, excelentes para insuficiência renal crônica. Então, qualquer dia nós vamos estar utilizando as glifosinas para tratar da unha do pé ao fio de cabelo. É fantástica essa evolução que a ciência na pesquisa de laboratórios farmacêuticos está nos trazendo. Temos os novos anticoagulantes, que antigamente as pessoas só tomavam varfarina, Marcumar, o Marevan, e os dentistas sabem disso, porque quando tem que fazer alguma extração, algum procedimento, eles se deparam com pacientes usando anticoagulantes e você pergunta, e agora, o que é que nós vamos fazer? Então agora nós temos novos anticoagulantes que não dependem tanto de alimentação. Por exemplo, quem toma anticoagulante tipo varfarina não pode estar usando vegetais verdes escuros, porque ali tem vitamina K e tem que estar dosando o seu INR todos os meses para ver se a coagulação está anticoagulada ou não. Esses novos anticoagulantes, que também vieram revolucionar a parte farmacêutica cardiovascular, não há necessidade de se fazer exame de INR todos os meses ou cuidar a questão dos verdes, né? Porque no momento que você tira os vegetais dos pacientes, porque eles têm vitamina K que combateriam esse medicamento, você está tirando o que nós colocamos aqui na prevenção. Você tem que comer verdura, você tem que comer fruta, você tem que tomar bastante água e comer carne magra. Então esses medicamentos vieram nos ajudar nesse sentido. Que maravilha. Viu, gente? Olha só. Tão bom que passa o tempo e já estamos finalizando. Que barbaridade. Mas olha, isso é assunto para nós, numa outra vez, nós tocar de novo, não é? E como a gente está chegando no final do programa, eu sempre peço ao convidado que deixe uma mensagem para esse telespectador. Bom, a mensagem que nós, cardiologistas, cidadãos, gostaríamos de passar a todos os telespectadores é que procurem cuidar de si, procurem cuidar dos seus familiares, dos seus amigos, das pessoas da sua relação, incentivando a terem uma vida de saúde, com alimentação adequada, com um exercício físico, com a vida em sociedade, ter bons amigos, conviver com as pessoas, trocar boas ideias. Isso só faz bem para a alma e para o coração. E para o meu amigo Douglas, meus parabéns pelo programa e que continue com muitos anos de vida aqui na TV Santa Maria, que é coordenada pelo nosso amigo Trevisan. Coisa boa. Doutor Arnoldo, muito obrigado mais uma vez. É um prazer tê-lo aqui comigo e também de nós termos esse momento histórico, né, da TV Santa Maria. Agradeço, um grande abraço à família, tá? Nos veremos novamente, tá bom? E você, telespectador, muito obrigado pela sua audiência e olha, siga lá nas redes sociais, curta, compartilhe, porque quem está aqui é aquele que é a autoridade do assunto. Muito obrigado e uma noite abençoada.